Boa noite, meus amigos queridos. Estamos nós aqui de novo para mais uma aula. E hoje nós vamos entrar no 6º capítulo da vida espírita. E nós, então, para iniciarmos este capítulo, vamos falar sobre espíritos errantes. Na pergunta 223, a Kardec coloca o seguinte questionamento. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E a resposta dos espíritos é: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, o que eles querem nos dizer, né? Ele nos coloca que nos mundos superiores, vamos primeiro entender o que é espírito errante. O espírito desencarnado, quando se liberta do corpo físico, ele passa um tempo na erraticidade. Então, este espírito que saiu do corpo físico e foi para o mundo espiritual, ele vai ficar, nós vamos chamar os espíritos errantes. Por que errantes? Porque eles passam a vivenciar na erraticidade, onde o espírito vai, né, estudar, vai aprender a aprofundar mais no seu conhecimento, vai se aprofundar mais nas orações, no conhecimento no conhecimento da espiritualidade, das leis divinas. Então ele vai se preparando, se melhorando, conhecendo, na verdade, né? Conhecendo mais seus entraves, as suas situações do passado, né? Ele vai se projetando para que ele possa, então, pedir ou ser, né, concedido a ele a volta ao mundo da matéria, mas aí de uma forma mais fortalecida para que possa não falhar novamente. Então, estes espíritos são errantes, tá? Agora, nós temos os espíritos que vivem no mundo espiritual, que são os espíritos superiores, que não precisam mais reencarnar. Então, estes espíritos nós não vamos chamar de errantes, nós vamos chamar de espíritos superiores, porque eles não têm mais motivos para reencarnar, eles só vêm à Terra para auxiliar a humanidade em uma missão, mas eles não têm necessidade de rever o seu passado, fazer os seus reajustes, porque já fizeram, já passaram por essa etapa, então eles são livres para seguirem sempre estudando, trabalhando, né, dentro da espiritualidade que hoje a gente ainda não conhece, mas estamos caminhando para este conhecimento. Então, já vimos que a alma, no intervalo das encarnações, são espíritos errantes. E
quanto tempo pode durar esses intervalos entre o plano espiritual e o plano terreno, ou a reencarnação? Que tempo, né? Ele pode ficar, o espírito pode ficar na erraticidade. Isso vai depender muito, né, do livre-arbítrio de cada um, mas pode durar algumas horas ou até mesmo milhares de séculos, porque não tem limite estabelecido para o estado da erraticidade. Ele pode se prolongar muitíssimo, e, mas que nunca é perpétuo. Por que que nunca é perpétuo? Porque vai chegar uma hora que ele precisa vir, ele precisa reencarnar para evoluir. Porque o espírito na erraticidade, ele não vai evoluir, ele tem que vir, ele estuda, ele se fortalece, ele compreende as suas necessidades, ele é auxiliado, ajudado pelo mundo, pelos amigos espirituais, pelo mundo espiritual, mas ele precisa reencarnar, né? Chega uma hora que ele precisa vir. E existe uma das, das explicações, né, que nos é dada, que a consequência dele vir ou não, ou demorar, ou ficar um tempo, demora muito mais, desculpa, tá voltado muito mais ao seu livre-arbítrio, né? O espírito sabe o que ele tem que fazer. Então, Deus não, a bondade de Deus é tão grande que ele deixa que nós façamos as escolhas, né? A não ser num caso em que realmente Deus deixa, coloca na reencarnação como uma punição, né? Que ele inflige essa vinda dele para reencarnar, do espírito para reencarnar como uma punição necessária para a sua evolução, né? Não podemos esquecer que Deus é bondade e amor. Então, se Deus inflige uma situação como essa, é porque ele sabe que esta situação vai auxiliar aquele espírito para sua melhora, para ele dar um impulso na sua evolução, né? Então, outros pedem que ela se prolongue, né? A fim de que eles possam continuar estudando, que eles possam continuar na erraticidade, como já tinha colocado, se aperfeiçoando, se melhorando, e ficam tempos estudando até o momento em que eles se sentem fortalecidos, então eles pedem para que possam vir reencarnar. Nós já estudamos isso, mas nunca é demais a gente relembrar que a reencarnação é uma dádiva tão maravilhosa, é, uma, é um presente tão grande que Deus nos dá, que dificilmente eles vão deixar, né, que no nosso projeto, né, reencarnatório, nós façamos alguma coisa que não seja de acordo para o nosso bem, para que nós possamos reencarnar e ter chances de superar as nossas dificuldades e conseguir superar aquela proposta feita para a nossa reencarnação. Então, os nossos mentores, espíritos que trabalham para a reencarnação, eles têm todo esse cuidado, toda essa ajuda, esse auxílio para que os espíritos possam projetar, né, a sua reencarnação de forma que eles não venham a falhar, né, que eles tenham todas as ferramentas para que eles possam superar as nossas dificuldades, as nossas tendências e as nossas ignorâncias, né?
Kardec pergunta se na erraticidade o espírito progride. E a resposta lhe é dada é a seguinte: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, na erraticidade, nós temos um tipo de aprendizado, né? Aquele aprendizado que vai nos mostrar e nos orientar, mas a prática realmente nós vamos fazer é no plano terreno, é quando reencarnamos. Não esquecendo que quando o espírito desencarna, ele leva consigo todas as paixões que ele teve, que ele se apegou no plano terreno, né? Ele não se liberta de uma hora para outra quando chega na erraticidade, né? Aquele que leva, que ainda se compraz no mal, ele vai desencarnar ainda com esses sentimentos. Agora, aquele que é voltado para o bem, que já visualiza o bem acima de tudo, este vai desencarnar, vai chegar na erraticidade já com essa evolução, né? Os espíritos são felizes ou desgraçados ou infelizes quando, dependendo da forma como cada um viveu no plano terreno, conforme seus méritos, né? Sofrem, né, por efeito das suas paixões, né, porque não conseguiram ainda superar, né, aí são infelizes. Conforme a infelicidade vai se dar na erraticidade, conforme o grau de desmaterialização que o espírito tenha chegado. Aquele espírito que ainda é muito preso às coisas da matéria, às paixões da vida terrena, com certeza, né, esse espírito vai ser muito mais difícil, né, ele se libertar, a não ser depois de que ele consiga compreender melhor, ouvir os espíritos que auxiliam, para que ele possa ainda voltar no plano terreno e vivenciar, né, para ver se realmente ele aprendeu as lições, né. E muitas vezes a gente, mesmo podendo pedir para reencarnar e organizar nossa reencarnação, para uns pode ser concedido, mas para outros ainda é difícil. Para certos graus de espíritos, ainda é difícil ele poder se ajustar na sua reencarnação. Ele vai reencarnar conforme os espíritos que estão auxiliando vão ver as possibilidades, né? Vão avaliar como aquele espírito pode reencarnar e não como ele gostaria que fosse. Então, tanto a nossa ida para lá, quanto a nossa vinda para plano terreno, ela vai sempre ser mais feliz ou mais infeliz de acordo com a nossa evolução, de acordo com a evolução moral, né, de cada um de nós. Kardec, na pergunta 232, questiona: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? E os espíritos de luz respondem: conforme. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver.
ou ao outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender os esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhes nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então, nessa questão, nós vamos ver que tudo depende, né? Tudo aquilo que nós vamos galgando, que nós vamos conquistando, vai depender do grau evolutivo, porque muitos dos espíritos, eles ficam presos ao mundo onde viveram, eles não se esforçam durante a encarnação, eles deixam as coisas passarem e vivem somente de acordo com as paixões e com os desejos, com o gozo da vida material. Quando vamos evoluindo, né, quanto mais evoluídos, quanto mais nós vamos abrindo nossa consciência e compreendendo as leis divinas e aprendendo as lições do Cristo, vivenciando as lições do Cristo, porque na verdade é isto que importa, né? Não é só aprender, é vivenciar. Aí nós vamos ter, né, a oportunidade de conhecer outros mundos. Isso vem para o espírito como um prêmio, né? Um merecimento, né? Não é para todos. São viagens, né, feitas junto com espíritos amorosos, que nos levam, mentores que nos levam quando vem, que já temos condições, já superamos tendências, já temos amor no nosso coração, já vivenciamos, não desejamos o mal a outrem, né? Então, como eu havia dito, um prêmio que nós recebemos dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores, né? Dos espíritos de luz, dos espíritos superiores, né? Sob o comando divino. E tudo isso depende do aproveitamento que tivermos na nossa vida, encarnatória. Né? Se nós dermos o nosso testemunho de amor, se nós realmente nos esforçarmos para melhorarmos as nossas tendências, vivermos o Evangelho, né? Irmos nos melhorando e tivermos consciência da nossa vida espiritual e trabalharmos, batalharmos para que possamos alcançar mundos superiores, com certeza Deus nos concederá, nos concede, né? Irá conceder a todos esses espíritos essas viagens, né? Esses prêmios de nós podermos conhecer, do espírito poder conhecer um mundo melhor. E até, como diz, né, ali na própria resposta, de dar, né, aquele impulso de ver o que se pode conquistar, o que está para ser conquistado, melhor, né? Dizendo, visualizar um mundo superior àquele que nós estamos vivenciando. Deve ser maravilhoso, né? A gente poder enxergar um mundo melhor que a nossa Terra, onde a gente vivencia tanto sofrimento e tanta dor. Mas para isso nós precisamos nos esforçarmos, né? E lutarmos contra a nossa inferioridade. E só tem uma forma, né? É conhecermos os ensinamentos do Cristo e vivenciarmos esse ensinamento.
E, e na última questão desse primeiro item, que é espíritos errantes, na pergunta 233, é feito o seguinte questionamento: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? E a resposta dos espíritos é a seguinte: fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos teriam entregues a si mesmo, sem guia para dirigi-los. Imaginemos nós, né, se nós não tivéssemos esses anjos de Deus nos auxiliando, o que seríamos de nós, né? E assim a gente pode visualizar mundos inferiores ao nosso planeta. Então, os espíritos superiores são amorosos, caridosos, fraternos. Eles estão sempre trabalhando para auxiliar e ajudar, tanto no plano espiritual, quando eles vêm do plano espiritual aos mundos inferiores, como espírito auxiliar, como eles vêm reencarnar em mundos inferiores, né? Eles como missionários, eles vêm trazer essa ajuda aos mundos infelizes, mostrar, né, dar o seu testemunho, mostrar o caminho, né? E é quando eles reúnem, né, aqueles que querem melhorar, aqueles que querem realmente aprender os ensinamentos de amor do nosso Pai Maior. Então, são anjos de Deus que descem à terra e aos mundos infelizes para trazer a nós esse auxílio, essa ajuda, esse amparo divino que nos dá esse up, né? E que nos dá, que nos faz abrir a nossa consciência através do amor, né? Através dos exemplos. Quantos espíritos a gente sabe que já passaram, né? E quantos devem estar no nosso planeta e a gente não tem ideia, mas teríamos assim como Madre Teresa de Calcutá, o Chico, né, Divaldo, meu Deus, mas tem tantos outros, Gandhi, mas hoje mesmo, né, no momento em que nós estamos vivendo, sabemos que espíritos já estão reencarnados, espíritos superiores que já estão reencarnados e espíritos que ainda vão reencarnar e que vão trazer esse auxílio ao nosso planeta, à nossa humanidade, né? Então, aqui nós vamos encerrando o nosso primeiro item da vida, da vida espírita, que nós falamos sobre o espírito errante. Agora vamos iniciar o segundo item deste capítulo número 6, que é sobre os mundos transitórios. Na pergunta 234, Kardec faz o seguinte questionamento: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E os espíritos de luz respondem: sim, há muitos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhe podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, de campos onde descansam de uma demasiada e longa erraticidade. Estado esse sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, os
Os mentores nos mostram que realmente existem os mundos transitórios, onde ficam os espíritos errantes, onde que são lugares onde eles descansam, onde eles passam um tempo, porque muitas vezes eles não têm força, eles não têm condições, porque não têm ainda o entendimento do que estão acontecendo com eles. Então, eles precisam se refazerem, precisam passar um tempo nesses lugares, ou até poderem depois e seguirem adiante para mundos, outros tipos de mundo transitórios, como as colônias, né? Que aí depois eles vão para as colônias conforme a necessidade de cada espírito. As colônias de refazimento, de aprendizado, recebem esses espíritos que vão depois, dependendo de cada situação, o tempo também depende de cada um, pode ficar pouco ou muito tempo nesses lugares de repouso, mas depois, quando eles já estão em condições, eles vão para as colônias, onde eles vão estudar, eles vão se preparar, se reorganizar. Então, aí eles vão ali começar, né, um novo caminho para uma nova reencarnação. E os espíritos na erraticidade, nesses mundos transitórios, eles progridem também. Basta que eles queiram, basta querer, né? Porque Deus nos dá sempre as oportunidades. Deus, na sua misericórdia infinita, ele não mede esforço para que a gente evolua. Então, basta o espírito querer evoluir, que ele encontrará sempre o apoio dos espíritos de luz que estão sempre a nos amparando sob o comando de Deus. A Terra, nosso planeta Terra, já foi um mundo de transição. No início, ainda na sua formação, quando não havia ainda seres orgânicos encarnados, era só habitados por espíritos desencarnados e que não precisavam de nada decorrente à vida corpórea. A superfície do planeta ainda era estéril, mas existia ali vida, como existe vida em todos os lugares. Depende de cada superfície, de cada lugar, vai existir, vai ter uma existência, uma destinação, conforme o lugar, né, conforme a necessidade, a superfície de cada lugar, porque nada é inútil, tudo tem um fim, uma destinação. Deus não deixa nada vazio, tudo é habitado, né? Tudo existe vida de diversas formas em todas as partes. Deus está sempre criando e em cada lugar, conforme a necessidade, conforme o tipo de habitação que existirá para cada superfície, né? Para cada mundo criado. Ali na pergunta 234 tem uma palavra ali, habitação temporária, espécies de bivacs. Bivacs, eu fui procurar uma palavra francesa, eu procurei no dicionário para a gente, porque eu também não sabia, e como curiosidade, pode ser que vocês queiram saber também. Significa um acampamento rudimentar para passar a noite na natureza. Pode ser uma tenda, uma barraca, um saco de dormir. Só para nosso aprendizado maior. Obrigada.